Porque se o Lando Norris conseguir acertar a mão nos treinos classificatórios esse ano, eu acho que a tendência é que ele volte a ser tão dominante quanto ele foi no ano passado, por exemplo. Em 2025, o Lando Norris anda de mal com o treino classificatório, segundo ele próprio. A gente vem falando aqui há muito tempo que ele não tá indo bem nos treinos esse ano, e ele falou isso depois do GP de Imola. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas pra ele. Pode ler pra mim, por favor? Nenhuma das minhas performances no Q3 foi boa o suficiente esse ano. Pois é. Tá aí o Lando Norris, logo depois do qualifying do GP de Imola, ele falou exatamente isso. O GP de Imola que foi o último antes de Mônaco, pra vocês que não se lembram. E assim, é muito claro que ele tem mais ritmo do que ele tá conseguindo colocar nas voltas dele. Uhum. Só que isso, de certa forma, traz um certo otimismo pro próprio Lando Norris e pros torcedores dele. Porque, senhor Rafael, se a gente trouxer aqui a comparação do Lando Norris com o Piastri nos treinos classificatórios, o Lando Norris, com todas essas dificuldades que ele afirma ter, Uhum. tá empatado com o Sim, Piastri. de fato. Você pode falar aí em qual corrida cada um ficou Claro. na frente do outro? O Oscar Piastri ficou à frente do Lando no GP da China, no GP do Bahrein, no GP da Arábia e em Imola, enquanto o Lando venceu o Piastri aí na Austrália, no Japão, em Miami e também em Mônaco, obviamente. Pois é. Ia Então. falar Indonésia. Indonésia não, mas parece Polônia, né? É, sim. A de Mônaco, na verdade, é uma bandeira quadrada, ela não é retangular, mas enfim, vocês entenderam aí. É importante vocês entenderem. Entendi. Até perdi o que eu ia falar aqui. Que eles estão empatados no quali. Exatamente. Eles estão empatados em treinos classificatórios e eu acho que é pro Lando Norris ficar um pouco otimista. Lando Norris não, os torcedores do Lando Norris ficarem um pouco otimistas, assim. Porque se o Lando Norris conseguir acertar a mão nos treinos classificatórios esse ano, eu acho que a tendência é que ele volte a ser tão dominante quanto ele foi no ano passado, por exemplo. É que eu acho que pode ser um tiro que sai pela culatra, digamos assim, funcionando pros dois lados, porque o Oscar Piastri também falou, depois do GP de Miami, acho que foi, que o quali esse ano é o grande problema dele. Então os dois pilotos da McLaren enxergam suas deficiências em quali. Eu acho que é até por isso que eles estão empatados, porque o Lando vai um pouco melhor em tal GP, e aí o Piastri vai muito mal, e depois inverte. Então, pra ser honesto, eu até acho que o Lando, no geral, consegue ter mais ritmo, e eu acho que provavelmente, em condições normais, assim, ele teria mais pole. Mas, querendo ou não, acho que o Oscar Piastri também tem um teto aí pra conseguir evoluir. Sim, e é curioso a gente analisar as vitórias de cada um em cima do outro em qualis, porque dá pra gente ver que ninguém ficou na frente do outro por 3 corridas seguidas. É verdade, sim. Não é? O Lando Norris foi pole na primeira corrida do ano, na segunda corrida do ano quem foi pole foi o Piastri. Na terceira corrida do ano o Lando Norris ficou à frente do Piastri, e na quarta e na quinta o Piastri ficou à frente do Lando. Na sexta, o Lando fica na frente do Piastri, na sétima o Piastri fica na frente do Lando, e na última, na oitava, o Lando fica na frente do Piastri. Eles estão trocando jabs aí. Eles estão trocando, exatamente. Ninguém fica mais do que 2 corridas na frente do outro, e isso tá deixando eles empatados aí De fato. no campeonato. Acho que a questão do Piastri falar que tá sofrendo com o treino, eu até entendo, mas eu vejo ele andando mais perto das voltas ideais dele do que o Lando Norris. O Lando fica muito longe, como mostra aí, sei lá, como foi o GP da Arábia, por exemplo. Exato. Ou do Bahrein, que ele fez 2 qualis, assim, tenebrosos. Seguidos. No espaço de 2 semanas. Exatamente, 2 qualis tenebrosos seguidos. E se você pega também o próprio GP de Imola, também foi um quali decepcionante dele, que ele ficou em P4. Entendeu? O Piastri, ele tá mais ou menos na dele ali de sempre, né? Sim. Então eu acho que o quali de Mônaco, que era o mais importante, que ele acabou ficando na frente, o quali mais importante do ano sempre é o de Mônaco, eu não sei se vai trazer uma mudança de chave pra ele, eu até acho que não, mas eu acho que é interessante que ele tenha conseguido acertar a mão logo nesse. Entendi, sim. Porque realmente era um treino difícil, o Leclerc tava bem, e se ele vacilasse, ele ia perder a pole pro Leclerc. Ele não vacilou, ele conseguiu fazer o melhor que ele poderia ali. Tanto que, assim, o Piastri também fica atrás do Leclerc nesse treino aí. Então, assim, é isso que a gente fala. O Piastri, por mais que ele tenha dificuldades, ele tá andando mais próximo do que ele pode. O Lando, eu acho que até agora ele não tá andando próximo do que ele pode. Entendi. Ele tem mais margem. Exato. Tanto que no próprio GP da Arábia, que a gente falou aqui,
o Lando aparentemente ia terminar na frente do Piastri. De fato, sim. Só que ele não consegue terminar o treino. Uhum. E aí, gente, tudo bem. Méritos do Piastri, porque ele conseguiu terminar o treino e ele conseguiu fazer o que era necessário, apesar de ele nem ter sido pole esse dia. Mas a questão que eu coloco é justamente essa. E se o Lando começar a parar de dar essas brechas? Uhum. O que será que vai ser do campeonato? Sim. Entendeu? Essa é a minha curiosidade. E será que o Lando é capaz de deixar de dar essas brechas ao longo do ano? Porque ano passado ele não dava, Uhum. né? Então, eu acredito que seja um momento ali debaixo do Lando Norris. E eu tô curioso pra ver o que ele vai fazer na sequência, porque a pontuação, como vocês sabem, 3 pontos separam Lando Norris de Oscar Piastri e temos ali o Verstappen também rondando com 22 25. pontos. 25. Pulando. 22 tá pro tá Lando e 25 pro Piastri. Entendi, de fato. É. Uhum. Enfim, e aí, você tem algo a acrescentar aí? Não, achei que você foi bem. Eu até acho, de novo, que o Piastri também falou que tem deficiências, que ele pode melhorar. Mas, no geral, acho que eu concordo com você. A margem que o Lando tem pra melhorar parece ser muito maior do que a que o Oscar tem. E aí, méritos do Oscar que tá conseguindo andar já, fazer quase o máximo que ele pode aí. Vamos ver se o Lando vai parar ou não de dar essas brechas. Eu até acho que vai, mas honestamente também não consigo pôr minha mão no fogo por Lando Norris. Jamais, jamais. Nem a mãe dele faz isso por ele. Enfim, comenta aí, o que vocês acham? O que vocês acham que vai rolar aí no campeonato? Quero saber, ó. THZ falando que ano passado teve uns pega de Russell e Norris nas curvas da Espanha. Olha, pode ser que tenha de novo esse ano. Ítalo Chocolate, mas a pergunta é, se um dos pilotos da McLaren ganhar o campeonato, serão os piores campeões desde Jenson Button em 2009? Boa questão. É que É uma depende, questão que acho, a né? gente discute. Depende da maneira que Depende da maneira. Se o Lando Norris agora ganha as 18 corridas restantes, eu ia falar, caralho, bravo, mereceu, né? Exatamente, Finalmente Então, acho que dominante como a gente esperava Então dele. acho que vai depender de como vai ser. Honestamente, eu até acho que técnica por técnica, eu vejo o Lando e o Button meio que parecidos ali. Mas, de novo, eu acho que vai depender de se vai ser entre aspas, um campeonato culposo ali, que alguém vai ganhar meio que sem querer, ou vai ser algo dominante, algo que a gente olha e fala, não, porra, o Lando e o Oscar estavam trocando ali nas primeiras 8 provas, mas depois o Lando ganhou as 18, ou o Oscar ganhou as 18. Então, acho que depende muito. Enfim. De fato. Tudo depende das próximas corridas, mas eu acho que depende também dos próximos anos, assim, porque a gente vai falar esse negócio, pior campeão desde o Button e tal, aí, sei lá, ano que vem o Lando vai lá e ganha de novo. A gente olha pra ele de uma maneira diferente, Já olha pra ele com uma maneira diferente, ele já entra no clube dos bi. Sim. Você gostaria de ser bi? Bicampeão, sim. Bicampeão. Everton falando aqui, ó, o difícil é que quando o Norris se classificou atrás, ele ficou um pouco mais atrás, diferente do Piastri, que sempre largou próximo, mas em Imola o Norris largou atrás e terminou na frente. De fato, sim. Então, mas é porque é normal, nesse campeonato, é normal que quem classifique na frente, fique na frente. Né? A gente tem falado aqui que, pô, todo mundo que ganhou a corrida esse ano terminou a primeira curva na liderança. Na liderança, é verdade. Menos qual corrida? O GP da Arábia, que aí o Verstappen... Não, o GP da Arábia também. Não teve, que o Verstappen termina, teoricamente, na liderança, que ele toma uma punição, né? No GP da Arábia. Não. Ele corta a curva, mas ele fica à frente, que depois ele paga a punição e ele volta atrás. Então, mas ele termina atrás. Não, sim, é. Não, então, isso mas que eu tô falando. Não, então, mas o ponto é quem... tá, entendi. Tá certo, o que você quis dizer, isso. tá, entendi. Não, tá certo. Tirando o GP da Arábia, exatamente. GP da Não, Arábia. era isso que eu tava pensando, não. Então, tirando o GP da Arábia, todas as provas, quem terminou a primeira curva na frente ganhou a corrida. Uhum. Né? Não, mentira, o GP de Miami também. GP da Arábia e GP de Miami. É verdade, Miami. Tirando esses dois GPs, dos 8 da temporada, todo mundo que termina a primeira curva na liderança ganha a corrida. Ganha a corrida, Porque é isso, né? Tá difícil ultrapassar lá na frente. Uhum. Tá muito difícil ultrapassar lá na frente, principalmente pela liderança, porque o líder tem ar limpo pela frente. Então, faz muita diferença a classificação. E aí, quando o Lando classifica em P6 ou quando o Lando classifica em P10... Tá ferrado. Tá ferrado, porque ele vai ter que passar a corrida inteira atrás de ar sujo, e aí quando ele chegar lá na frente, a corrida já vai ter acabado, porque o Piastri ou o Verstappen, quem quer que seja, vão estar muito longe e ele não vai conseguir chegar. Sim. Então aí o máximo que ele consegue é um terceiro colocado. Uhum. Terceira colocação, que foi o que ele conseguiu no GP do Bahrein e foi o que ele quase conseguiu no GP de Jeddah.
O Luca falando aqui, ó, por mais foda que foi o quali do Lando em Mônaco, acho que Barcelona vai ser muito mais decisivo pra ele por ser uma pista menos específica. Se engrenar no quali, ele tá feito. Ano passado era o ponto mais forte dele. Faz sentido, não. E eu acho até que não só no ano passado. Eu acho que o Lando, aí teria que puxar os números pra ver. Eu acho que o Lando talvez nunca tenha perdido pra um companheiro de equipe em uma temporada em quali. Até pro Sainz, que ele perde em ponto ali em 2019, 2020, eu acho que o Lando, no geral, foi mais rápido em quali. Sempre foi um ponto forte dele. É que nesse ano especificamente, Ele tá ele não tá sofrendo. tão bem. E ele já disse que ele não tá se adaptando bem ao carro, etc. Mas ainda assim, esse ano ele tá sofrendo. Pois é. Ó, o Cauã Henrique falando aqui, ó. Tem que ver se além de classificar bem, ele aprendeu a largar. Pra ser honesto com ele, o Lando Norris não teve uma largada ruim esse ano ainda, Não né? teve uma É. largada ruim esse ano. Ele, Até tem o GP de Miami, que ele larga em segundo e termina a primeira volta em sexto, mas não foi exatamente por uma largada ruim. foi normal. Foi algo específico ali, é. Foi normal. Ele acabou se levando a pior ali. Aí você pode criticar, falar que Sim. ele foi juvenil, né? Como a gente fez com o Bortoleto outro dia. Mas não foi por causa de uma largada ruim especificamente. Né? E ele largou duas provas na pole e ele manteve a pole nas duas. Nas duas, é. Que foi a primeira corrida e essa última agora. Mônaco, é. Masqueico, prego, falando aqui, ó. Mas o carro ser dominante não é justamente isso? Ser mais consistente? Como assim? Não entendi o que você quis dizer. Eu também não consegui captar. E Que o Lando não está sendo consistente, talvez? É porque assim, o carro ser dominante não significa que o piloto não vai sentir dificuldade em momentos específicos, assim. Tipo assim, pô, o carro é muito bom, o carro é muito melhor que todos os outros e por isso, naturalmente, eles vão ficar na frente. Mas, eventualmente, o carro pode ter uma particularidade que, sei lá, o Lando Norris não consegue lidar bem com ele no treino classificatório. Thiago Pérez, em qualquer ano aí da Red Bull. O carro era bom, mas ele nunca conseguiu estar 100% confortável com o carro, porque o carro tinha características que não agradavam a ele. Exatamente. E não agrada ninguém que não seja o Verstappen, aparentemente, né? Enfim. FX falando aqui, ó, toda essa discussão entre Piastri e Norris para no final o Penta vir pro Verstappen. Eu faria esse acordo. Eu não faria esse acordo, não. Eu quero um vencedor inédito esse ano. Masquei com o prego falando aqui, não sei, o Piastri me pareceu mais constante, não sei porquê. Talvez eu só goste mais do Piastri mesmo. Não, ele é mais constante. Ele foi, Ele é mais constante. Pô, quantas vezes o Piastri classificou fora do top 4? Nenhuma vez. Sim, nenhuma eu acho que ele não classificou fora do top 4 nenhuma vez. O Lando Norris classificou umas 3 já fora do top 4. Verdade. Foi, quer dizer, fora do top 4 não, né? Se você contar com sprint, sim. Sprint da China. Sprint da China, Bahrein e Jeddah. Essas aí ele não tava no top 4. É que eu tava pensando em Imola, mas Imola ele ficou em quarto. Ficou em quarto, Dá pra dizer que ele tá no top 4. Helder Queiroz falando assim, aí vem o questionamento, será que na verdade o carro da McLaren não seja tão dominante em quali, sim, seu ponto forte é o ritmo de corrida? Também é um ponto. Isso acontece. Tanto que falam que o grande ponto forte da McLaren nem é a asa dianteira, a asa traseira aí que vai ter a diretiva, mas sim o desgaste de pneu, né? Que eles são muito bons e ninguém consegue acompanhar eles em corrida. Depois eles ganham lá de 40 segundos, 50 segundos. Mas em quali, de fato, a margem é muito menor. Sim. Olha lá, o José Daniel falando aqui, sorte do Lando é que o carro recupera na corrida o que ele tá perdendo no quali. Também. Parte disso, que o carro dele mas aí em provas é muito bom. Sim, com certeza. Mas aí ele complica muito a própria vida. Claro, sim. Né? Coisa que, tipo assim, o campeonato dele poderia estar sendo muito melhor se ele largasse pelo menos atrás do Piastri todas as vezes. Exato. Tipo assim, atrás, uma posição Só atrás. uma posição atrás, Tipo assim, se a gente pega esse GP de Jeddah, se o Lando Norris larga em terceiro e não em décimo. GP do Bahrein, se ele larga em segundo e não em sexto. Sim. Né? GP de Imola, se ele larga em terceiro e não em quarto. Assim, isso faz uma diferença do caramba pro cara brigar pela vitória. Porque esses treinos classificatórios que eu acabei de citar aqui, todos eles basicamente excluíram da possibilidade de vitória o Lando Norris. Exatamente. Né? Enfim. Tá aí, senhor Rafael, tá aí. Mas é isso. Contem pra gente aí o que vocês acham dessa história dos treinos classificatórios.